Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando neste quarto trimestre da CPAD em 2023, nós chegamos na lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito relevante. Vamos trabalhar sobre o tema Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o likezinho, teu joinha, teu comentário também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Tem material disponível aqui no YouTube, assim como no Spotify. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar, que é o Facilita EBD. No Facilita, você encontra o esboço da aula que eu preparo. Você vai encontrar também o nosso material de slides, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A nossa proposta é trimestral em uma assinatura. Está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade, que Deus abençoe você. Vamos então estudar essa visão a respeito da pessoa de Cristo hoje em sala de aula. Eu espero muito que o Senhor confirme essa palavra no teu coração. Por isso, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, entendendo aquilo que Deus quer falar conosco na ministração de hoje. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Esse texto é do pastor Eduardo Leandro Alves. O tema da lição de hoje, lição de número 6, que vai cair no dia 5 de novembro, vai tratar sobre a fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a lição traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal que se localiza hoje em João, capítulo 1, versículo 1. Faça essa leitura em sala de aula. A segunda é o resumo da lição e é muito interessante você apresentar o resumo da lição em sala de aula junto aos teus alunos. E a nossa terceira passagem bíblica, ou seja, a terceira leitura bíblica, se localiza no nosso texto bíblico aqui. E o texto bíblico vai trabalhar em dois endereços. Em João, capítulo 1, versículos 1 ao 5, vale a pena você ler esse material junto com os teus alunos, compartilhando os versículos. E também Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 19. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, no Spotify também, sempre às 18 horas. Lembrando que toda terça-feira você tem então esse encontro marcado comigo, com a classe dos jovens, às 18 horas. Terça-feira também tem um especial onde você pode estar nos ouvindo através da Rádio Brasil FM no programa Voz da Assembleia de Deus 107.7. E é claro que eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes, que Deus abençoe vocês, onde nós ministramos essa lição também para a tua edificação. Estamos disponíveis no Spotify, onde na terça-feira você já encontra esse conteúdo postado para você. E que Deus te use na aula de hoje em nome de Jesus. A lição de número 6, escrita e comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, procura trabalhar a respeito da nossa fé na pessoa de Jesus. Ou seja, é uma lição que traz uma visão cristocêntrica. Nós vamos estudar a respeito da teologia sistemática, onde nós trabalhamos nessa doutrina a visão cristológica a respeito de Jesus, da sua pessoa, da sua encarnação, da sua divindade, assim como da sua também humanidade. Entendemos, de acordo com a declaração de fé publicada pela editora CPAD em 2017, que nós cremos e afirmamos que Jesus Cristo é Senhor. Desde a eternidade, ele é o único Filho de Deus, possui a mesma natureza do Deus Pai, e é claro que nós cremos de forma muito clara que ele
tem exatamente essa mesma essência do Deus Todo-Poderoso. Além do que, ele possui a mesma substância do Deus Pai e ele também tem a mesma unidade com Deus Pai, o qual lhe qualifica como filho. Ele mesmo declarou que ele e o Pai são um. Isso está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 30. Vale a pena você dar uma observada nesse material também. Também nós entendemos que ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, nós cremos na visão da Trindade. Ele foi enviado pelo Pai ao mundo e ele se fez carne nessa missão com o objetivo, então, de estabelecer o plano de Deus. Se fazendo carne, ele possui, então, duas naturezas. E é isso que a gente vai estudar hoje. Ele possui a natureza divina, como Deus, e ele também possui a natureza humana. Ele é verdadeiramente Deus e ele também é verdadeiramente homem. Nesse detalhe, eu quero destacar para você uma explicação. Jesus não é 50% Deus e 50% homem. Nós não acreditamos nessa visão. Acreditamos e cremos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Você precisa demonstrar isso em sala de aula e explicar exatamente dessa maneira como estou dizendo para você, porque ele é verdadeiramente Deus e é também verdadeiramente homem. Ele foi concebido por divina obra do Espírito Santo através do ministério, da vida de Maria, que se colocou à disposição para essa grande obra. Também negamos essa visão de que Cristo foi criado depois da existência, depois, por exemplo, da criação, como um projeto de Deus. Não. Nós acreditamos que Cristo é eterno, que Cristo é Senhor. Ele é Deus, nessa visão que nós acreditamos. Faz parte da Trindade. Isso quer dizer que nós cremos que ele não foi criado, mas ele já existe antes de todas as coisas. Possui a mesma essência e a mesma substância de Deus Pai. Também entendemos que a própria Bíblia também afirma isso. Ele faz questão de dizer que ele, antes de Abraão, ele já era e ele já existia e declarava também que ele é o Eu Sou. Isso está em João capítulo 8, versículo 58. Vale a pena você observar isso. Também é interessante você entender pela palavra que Cristo sendo o Senhor, nós estamos estudando isso hoje em sala de aula, você que está me acompanhando e me assistindo, ele é o nosso mediador entre Deus e entre os homens. Nesse sentido aqui, ele é o nosso mediador entre essa relação que nós temos com o Senhor. É ele que nos liga a Deus. Também entendemos que a divindade de Cristo é o ponto fundamental da nossa fé cristã. E é por isso que nós estamos trabalhando esse tema tão relevante hoje em sala de aula. Nós acreditamos que essa divindade de Jesus também é o ponto fundamental da nossa teologia, daquilo que a gente defende, daquilo que a gente ensina. Nós acreditamos conforme a profecia do próprio profeta Isaías, lá em Isaías 7, versículo 14, que está escrito que Jesus é o Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Também nós entendemos que em diversas ocasiões, junto aos seus discípulos, no seu ministério, no exercício da obra de Deus, Jesus demonstrou então a sua divindade, a sua graça, como o próprio Deus, ao ponto dos discípulos reconhecerem que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mateus 16 descreve isso. E após a sua ressurreição, o próprio Tomé afirmou que Jesus era o seu Deus pessoal. Lá em João, capítulo 20, versículo 28, você tem essa informação. Então, na abordagem de hoje, em sala de aula, já deu para perceber que nós vamos estudar sobre Jesus. Ô, glória! Nós vamos entender a respeito da pessoa de Jesus. Nós vamos compreender a respeito da divindade de Jesus, a sua obra, o seu ministério, e vamos entender a respeito da vontade de Deus, que é exatamente esse conhecimento da salvação por intermédio da obra de Cristo. Ah, você que está me assistindo, me ouvindo também, que Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus. Vamos então avançar para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. Claro, antes de entrar no primeiro ponto, por gentileza, coloca aqui no comentário desse vídeo
de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu fico tão feliz quando vocês participam assim, deixando aí o nome da tua congregação, da tua cidade, se apresentando. É uma bênção de Deus, de que Deus possa abençoá-los. O primeiro ponto da nossa ministração de hoje trata sobre o seguinte argumento: a singularidade de Jesus. Jesus é singular, ele é único, ele é Senhor e é o Senhor da minha vida. E eu acredito que da sua também. E que Deus fale com você através dessa ministração. Já deu para perceber que a aula de hoje procura trabalhar a respeito da pessoa de Jesus como proposta do pastor Eduardo Leandro Alves. É muito interessante você observar como professora da Escola Bíblica Dominical, a abordagem da sua lição. Estamos estudando aí essa lição que é publicada pela editora CPAD do 4º trimestre. Também é interessante você analisar quantos subtópicos você vai trabalhar nesse primeiro ponto. Mas antes de tudo, apresente uma passagem bíblica. A passagem bíblica que eu quero descrever para você que está me assistindo e me ouvindo é fundamentada no texto de João, capítulo 1, versículo 14. E o próprio texto traz um significado tão profundo em dizer que aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. É muito interessante você compartilhar isso. E o primeiro subtópico da lição, do primeiro ponto, vai tratar sobre esse argumento que nós estamos defendendo com você mediante a fé. Plenamente divino, plenamente homem. É aquilo que estamos descrevendo. Ele é plenamente Deus e plenamente humano também. Segundo o pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da lição, Jesus ele teve duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. É aquilo que nós defendemos de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Isso quer dizer que ele foi plenamente divino e também plenamente humano. Por que é importante explicar isso para você? Porque existem algumas distorções na compreensão dessas grandes verdades. A declaração de fé das Assembleias de Deus, que traz uma visão pentecostal, afirma que nós cremos, professamos e ensinamos que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A fundamentação bíblica disso está em Romanos, capítulo 9, versículo 5. Vale a pena você dar uma observada nesse versículo também. Nós cremos na concepção, no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras sagradas, anunciados de antemão pelo profeta Isaías. E essa visão foi dada 800 anos antes do nascimento de Jesus. Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, gerado de forma muito especial, sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai afirmar isso também. Ele foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado agora por nossos pecados. Mas ele ressuscitou e a sua ressurreição foi corpórea dentre os mortos no terceiro dia e ascendeu aos céus, onde está à direita de Deus Pai e intercede por nós e voltará para arrebatar, para buscar a sua igreja e como nós aguardamos a vinda de Jesus. No Novo Testamento, nós entendemos que vamos encontrar muitos detalhes em diversas ocasiões a respeito do próprio ministério de Jesus, e no ministério de Jesus nós vamos encontrar nessas ocasiões verdades que apontam a divindade de Jesus. Nós não vamos encontrar nenhum versículo na Bíblia, eu preciso frisar isso para você, que vai dizer assim, ó, Jesus ele se declarou Deus. Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia falando isso diretamente. Todavia, nós vamos encontrar passagens bíblicas que vão descrever que ele é Senhor, que apontam para ele. Em outra visão hermenêutica interpretativa, nós entendemos de forma muito especial, para que você possa entender, que toda a Bíblia aponta para a pessoa de Jesus, para o ministério de Jesus, para ele como o Messias prometido, e isso se cumpre na sua vida. Você vai perceber profetas do Antigo Testamento
falando a respeito do próprio Jesus, aquele que é Senhor e eterno. Você pode ler uma passagem, por exemplo, lá em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, que também vai confirmar isso, onde o próprio profeta Daniel falou a respeito da pessoa de Jesus. Também, Jesus ele declarou abertamente, essa passagem você vai encontrar, que ele e o Pai, no caso, ele e Deus, são um. Falando aí da unidade, isso está em João 10:30. Então, nessa passagem, nós temos esse entendimento que ele e o Pai também são Deus. Também entendemos pela palavra, de acordo com as Escrituras, também citado lá em João 14, versículo 9, essas declarações que afirmam, então, essa visão da divindade da pessoa de Jesus. Quando Moisés perguntou ao Pai, no caso, a Deus, a respeito do seu nome, a resposta de Moisés foi o seguinte: Deus respondeu, eu sou o que sou. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 14, aquela grande passagem que traz uma relevância muito grande a respeito do ministério de Moisés. Portanto, utilizar essa expressão entre o povo judeu era muito significativo, então ninguém utilizava essa expressão eu sou o que sou ou eu sou. Por quê? Porque isso dava-se a entender que a pessoa estava se revelando como Senhor, se revelando como Deus, porque essa expressão foi apresentada a Moisés pelo Deus Adonai, pelo Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Pelas Escrituras, nós vamos entender que o próprio Jesus, ele toma como base essa expressão. Sabe quem vai afirmar isso para a gente? É o próprio João. Se você pegar como aluno da Escola Bíblica Dominical só o Evangelho de João para explicar a respeito da divindade de Jesus, onde Jesus se revela como Deus, você vai encontrar diversas expressões no Evangelho de João. João faz questão de citar algumas expressões onde Jesus toma para si essa afirmação que ele é. Ele é o eu sou citado no Antigo Testamento. Observe o texto de João, capítulo 6, versículos 35, versículos 48 e 51. Jesus diz que ele é o pão da vida. O texto diz, eu sou o pão da vida. Jesus estava afirmando que ele era o alimento espiritual para o povo, ou seja, para mim e para você. Então, o próprio Jesus diz que ele é o pão da vida. Também você vai encontrar outra passagem que confirma que Jesus afirma essa afirmação, que ele é o eu sou. João capítulo 8, versículos 12, também capítulo 9, versículo 5. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aqui, Jesus faz questão de escrever que ele é aquele que aponta para Deus. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é aquele que nos leva das trevas para a vontade de Deus. Em João 10, versículos 7 e 9, Jesus também disse que ele é a porta. O texto faz questão de afirmar, eu sou a porta. Jesus quis dizer que ele é o único acesso que leva a pessoa, mediante a fé, para Deus. Nesse sentido bíblico, nessa base bíblica, nós estamos entendendo então que quem nos leva para Deus é o próprio Jesus, nessa afirmação da sua divindade. Também nós vamos encontrar outra passagem bíblica, lá em João capítulo 10, versículos 11 e 14. Folheie a Bíblia e você vai ver Jesus afirmando que ele é o bom pastor. O texto diz, eu sou o bom pastor. E aquele que é o bom pastor dá a vida por suas ovelhas e as protege. Também, Jesus, ele faz questão de descrever que ele é a ressurreição e a vida. O texto está escrito em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, aleluia, ressuscitará, viverá mais uma vez. Ele é aquele que venceu a morte. Jesus também disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. O texto diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6, ele faz questão de dizer que ele é o único caminho que leva as pessoas a Deus. Então não entra aqui essa visão
de diversos caminhos religiosos, de diversas visões de espiritualidades. Na própria Bíblia, você vai entender que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, mediante o seu sacrifício no Calvário. Ele também afirma lá em João 15, versículo 1 e versículo 5, que ele é a videira verdadeira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Com essa declaração, Jesus faz questão de dizer que aquele que está nele produz vida, frutos, por causa da visão do reino de Deus. Então, na nossa concepção bíblica, você que está me ouvindo e me assistindo, eu quero destacar para você que Jesus, ele é Senhor. Não há passagem explícita em dizer que ele diz, olha, eu sou Deus, eu sou El Shaddai do Antigo Testamento. Mas há passagens bíblicas que ele diz, eu e o Pai somos um, tratando aqui da sua unidade. Ele toma uma palavra que é muito forte e significativa para o povo judeu dessa revelação do eu sou, que era utilizado somente para Deus no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, em João, eu citei aqui no mínimo 7 referências bíblicas onde Jesus declara que ele é o eu sou. Então você vai perceber isso de forma muito prática, observando a divindade de Jesus. Avançando, vamos então para o segundo subtópico. Eu espero que essa aula esteja edificando você. Se você conhece alguém que precisa assisti-la, envie essa aula aí em nome do Senhor Jesus através das suas redes sociais. O segundo subtópico trata sobre a declaração das Escrituras a respeito de Jesus. O que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Eu amei essa lição porque ela traz uma visão sobre Cristo. Quem tem que estar no centro da nossa teologia é a pessoa de Jesus, e isso é relevante para o nosso crescimento também. O comentarista da lição, dando sequência sobre essa visão da divindade de Jesus, ele descreve que a palavra theos, um termo grego que é utilizado para Deus, é aplicado então na pessoa de Cristo, é aplicado na pessoa de Jesus. Isso faz parte de uma interpretação teológica também. Eu quero fundamentar a aula de hoje na declaração de fé das Assembleias de Deus para você entender como nós compreendemos a respeito da pessoa de Cristo. A declaração de fé das Assembleias de Deus afirma que a Bíblia com frequência vai confirmar que Jesus é Deus. E o fundamento bíblico está em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, você vai encontrar outra confirmação. Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Isso aqui Paulo estava falando a respeito da pessoa de Jesus. E João, no versículo anterior, estava falando também a respeito da pessoa de Jesus. As Escrituras vão apontar a divindade de Jesus. É importante você observar isso. Vão apontar que Jesus é Deus. Diversas profecias, a exemplo de profecias do profeta Isaías, o Isaías faz questão de dizer lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que Jesus, na realidade, que o Messias, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso aqui é aplicado na pessoa de Jesus quando você faz essa interpretação do texto. Essa declaração é apontada para Jesus. Existem diversas passagens também dentro das Escrituras que vão apresentar os títulos, os nomes que são atribuídos à pessoa de Cristo. O profeta Jeremias vai se referir ao Messias, que no caso é Jesus, como o Senhor da nossa justiça. Então o Jerê faz questão de dizer, Jesus ele é o Messias, ele é o Senhor da nossa justiça. Jeremias 23, 6, ele vai confirmar isso também. Também você vai perceber que essa palavra Senhor, traduzida aqui para o Messias no Antigo Testamento, é uma palavra que se encaixa nessa visão da divindade, de Deus, do Senhor. O próprio Davi, no Salmo 110, ele chama o Messias, no caso Jesus, na profecia do Antigo Testamento, de Adonai. E esse Adonai também é citado lá no Salmo 24, nessa visão de um salmo messiânico a respeito da pessoa de Cristo, conhecido também como o Senhor dos Exércitos, também é um título da pessoa de Jesus. Então, quando você analisa a teologia do Antigo Testamento e para entender que essa teologia também aponta para a pessoa de Cristo, você vai encontrar títulos que na leitura você já percebe. Gente, isso aqui é Jesus.
Esse título é empregado na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo diz que Jesus ele é o Senhor da glória. Olha o texto lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. O profeta Isaías também faz questão de chamar o ministério de Jesus nessa visão de um ministério profético e também faz questão de dizer que Jesus ele é o rei dos exércitos. Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 5. O Isaías já chamava Jesus de Messias. Ele ainda não conhecia essa expressão de Jesus no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento ele era utilizado e apresentado como o Messias. A palavra Messias se encaixa na pessoa de Jesus. Jesus é o Messias esperado do Antigo Testamento nessa visão. Você vai perceber também dentro da Escritura que a própria palavra de Deus também traz essa visão a respeito do ministério da divindade de Cristo. O profeta Miqueias, por exemplo, ele profetizou a respeito do nascimento de Jesus, ele deixou claro a respeito de onde Jesus nasceria. Isso está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2 também. No Novo Testamento, nós vamos encontrar designações, palavras que são aplicadas na pessoa de Jesus. Lá em Apocalipse, Jesus ele é o alfa, ele é o ômega, isso é atribuído a ele. Isso está em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, capítulo 1, versículo 8, confirmando com Isaías 44, versículo 6 também. Na passagem bíblica, nós vamos entender claramente que Jesus ele possui atributos, então. E nesses atributos, nós vamos encontrar atributos como onisciência, onipotência, depois da sua ascensão, onipresença. Nós precisamos destacar isso para você. Observe argumentos sobre a onipresença. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, capítulo 28, versículo 20. Também você pode observar argumentos sobre a onipotência de Jesus, que ele é todo-poderoso. Mateus 28, 18, Efésios 1, 21, Apocalipse 22, versículo 13, vai estar escrito isso. Ele também é onisciente, conhece o passado, o presente e o futuro. João capítulo 1, 48, João 16, 30, Colossenses 2, versículos 2 e 3, e ele também é imutável. Jesus não muda. Hebreus capítulo 1, versículos 11 e 12. Então você vai perceber dentro da palavra diversas afirmações, confirmações que apontam para a divindade de Jesus e que Deus use você como instrumento para a glória e honra do Senhor. Um beijo no teu coração, você que está me ouvindo, me assistindo, tanto pelo Spotify, YouTube e pela Rádio Brasil FM. Agora nós vamos avançar para o terceiro subtópico, que trata sobre a palavra Kyrios, que é aplicada na pessoa de Jesus. Essa palavra é uma palavra grega e nós vamos analisar isso com você. De acordo com o comentarista da lição, a palavra Kyrios é uma palavra grega que estabelece o significado de Deus. Foi utilizada na Septuaginta. A Septuaginta é a versão do Antigo Testamento em grego. Na Septuaginta você não encontra passagens do Novo, tá? Somente do Antigo Testamento. Então é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Nesse detalhe, nós vamos entender a respeito da divindade de Jesus. A palavra Kyrios, que traz essa ideia de Senhor e Deus, foi utilizada pela própria igreja primitiva a respeito da divindade de Jesus, colocando aí nessa compreensão da pessoa de Cristo. Também nós vamos entender que essa ideia da palavra Kyrios, traduzida, ela vai significar amo, proprietário, alguém, por exemplo, que tem títulos oficiais importantes naquele período do Império Romano, alguém que chegou, por exemplo, a estabelecer uma grande posição, mas o termo também é utilizado a partir da Septuaginta para Senhor e Deus. Nesse sentido bíblico, a palavra Kyrios agora é utilizada na pessoa de Jesus. Então, na compreensão da igreja primitiva, a igreja já entendia a divindade de Jesus. E isso aqui é tão interessante que essa divindade de Jesus não é a divindade, por exemplo, aplicada a deuses pagãos, mas é uma divindade aplicada na sua própria essência.
No Novo Testamento, nós vamos entender agora a explicação do senhorio de Cristo. Então, a partir da literatura paulina, dos textos de Paulo, Paulo traz uma explicação muito interessante a respeito do senhorio de Cristo, em demonstrar que Jesus, ele é Senhor. Você vai perceber dentro das Escrituras essa palavra sendo aplicada para o próprio Cristo, em descrever que Jesus, ele é exaltado, ele é Senhor, e isso é aplicado de forma exclusiva, ao ponto de descrever que Cristo se ascendeu aos céus. Então, na compreensão da própria igreja primitiva, a partir da literatura paulina, também nas escrituras gerais, a própria Bíblia traz esse entendimento a respeito da divindade de Jesus. Cristo, ele ultrapassou os céus, ele venceu os limites, ele venceu as barreiras porque ele é Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 14 vai confirmar isso. Ele é feito mais alto do que os céus. Hebreus 7, versículo 26, e ele está acima de todos os céus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 10. Então você vai perceber dentro das escrituras essa afirmação em descrever que Cristo é divino. Portanto, é improvável confundir Jesus como qualquer divindade desse mundo. Jesus, pelas escrituras, ele é Senhor. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Ele é Senhor por nome, por herança, por essência. Nós cremos então que ele é aquele que perdoa pecados. Então, na compreensão bíblica, nós vamos entender que Jesus, ele é Senhor e está acima de toda e qualquer compreensão humana. Nesse sentido, nós entendemos pela palavra que Jesus, ele é divino. Avançando, vamos agora para o segundo ponto da lição. Espero estar edificando você que está em casa, me assistindo, me ouvindo. A paz do Senhor Jesus. Não esquece de colocar aqui no comentário de onde você está me assistindo, tá? Eu fico feliz quando vocês participam conosco e me ajudam também. O segundo ponto trata agora sobre o seguinte argumento: evidências de que Jesus possuía atributos divinos. No segundo ponto da lição, nossa abordagem agora passa a observar os atributos divinos de Jesus. Esses atributos divinos são atributos incomunicáveis, só pertencentes a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Leia uma passagem bíblica antes de entrar no primeiro subtópico. E a passagem que eu quero descrever está em Colossenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. E o primeiro subtópico do nosso segundo ponto trata sobre a onipotência e a onisciência. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da lição, ele faz questão de descrever que no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus demonstrou aí a sua ação divina, atributos incomunicáveis, só pertencentes a Ele, ao Espírito Santo e a Deus. Nesses atributos, nós vamos encontrar passagens, por exemplo, quando Jesus demonstrou a sua onipotência, acalmando a tempestade. Mateus capítulo 8, versículos 26 e 27. Também nós vamos encontrar a onisciência de Jesus, quando Jesus dá a conhecer às pessoas exatamente os seus pensamentos, aquilo que elas estavam pensando em seu coração. Isso está lá em Marcos capítulo 2, versículo 8. Então, nessas passagens, nós vamos encontrar aí afirmações a respeito desses atributos. O que é, então, a onipotência? É um termo teológico utilizado a essa visão da compreensão de deter todo o poder, um poder ilimitado à sua disposição. Esse atributo é conhecido pelas Escrituras como um atributo incomunicável. Ele é descrito somente para Deus, conhecido então como Senhor dos Senhores, Deus dos Exércitos. Nós entendemos, a partir da visão da Trindade, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus. E nessa mesma substância, ambos possuem esse atributo. Deus é conhecido como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, no Antigo Testamento. A onipotência é um dos atributos incomunicáveis de Deus e nessa visão de doutrina bíblica nós entendemos que isso não é compartilhado com os seres humanos, com as criaturas. Isso é atribuído somente às pessoas da Trindade.
A onipotência também ela pode ser vista na própria criação, quando Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Como nós já estudamos aqui, que ele é aquele que é o autor da vida. Mas a onipotência também estabelecida na pessoa de Jesus. Você vai perceber diversas passagens descrevendo isso, lá em Mateus 19, 26, Marcos 10, 27, Lucas capítulo 18, versículo 27, e o próprio texto descreve que ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ao estabelecer, então, essa presença gloriosa. Em outras palavras, nós entendemos que Jesus é aquele que possui todo o poder, todo o controle da minha vida, da sua vida, na palma das suas mãos. O pastor Severino Pedro da Silva, na Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela editora CPAD, ele faz questão de descrever a respeito da onipotência da seguinte maneira, dizendo que Cristo é apresentado como aquele que possui também o supremo poder. Ele é apresentado como aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Observe Isaías 9,6, que você vai perceber isso sendo confirmado para você. Já nessa visão da onisciência agora, observe, eu falei sobre a onipotência. Agora vamos observar a onisciência. A onisciência pelas escrituras, pela Bíblia, é a maneira em a qual Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Em outras palavras, ele conhece todas as coisas. Isso é atribuído somente a ele. Isso aqui é um atributo incomunicável também. Jesus possui esse atributo. Ele é aquele que tem todo o conhecimento. Nada escapa do seu conhecimento. Isso está em Jó, capítulo 24, versículo 27, Salmo 33, versículos 13 a 15. Isso é aplicado também na pessoa de Jesus. Ele é aquele que sonda os corações, os pensamentos. Ele conhece o profundo da nossa alma. Jesus também conhece, isso é estabelecido nele. A onisciência também é um desses atributos incomunicáveis que é visto somente naquele que é verdadeiramente Deus. Então, Jesus, ele possui esse atributo. O pastor Severino Pedro da Silva também confirma que Jesus é onisciente. E em certa ocasião, nós vamos entender uma perspectiva bem interessante. Quando ele estava aqui em vida no seu ministério terreno, como 100% homem, ele demonstrou não conhecer a respeito do dia do arrebatamento da igreja, porque ele estava nessa visão de 100% homem, já vou explicar para você, mesmo sendo 100% Deus. Nessa visão da onisciência, nós vamos entender que Jesus não abriu mão da sua divindade, mas abriu mão da sua glória. Nesse sentido, nós vamos entender que o dia do arrebatamento da igreja cabe a Deus. E nós compreendemos também pela palavra essa diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo sendo um, de mesma substância e essência, cada um tem a sua visão particular, cada um opera diferente e cada um tem um projeto estabelecido na eternidade a ser exercido. No caso de Jesus, é o projeto de ser exercido a execução da salvação. De Deus, o planejamento. Do Espírito Santo, a manutenção. Nesse sentido bíblico, nós vamos entender que a Santíssima Trindade aqui opera de forma plena para administrar todas essas situações. E Jesus também conhece o passado, o presente e o futuro, depois da sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Avançando, espero estar ajudando você que está me ouvindo e assistindo. A paz do Senhor, que Deus te edifique. Vamos agora para o segundo subtópico, que vai tratar agora sobre a soberania de Jesus. O pastor Eduardo Leandro Alves descreve a soberania de Jesus sendo vista quando Jesus ele próprio perdoa pecados. Isso vai estar escrito em Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 7, você vai perceber isso. A soberania de Deus é descrita nas Escrituras em apontar que Deus ele é soberano e tem um domínio sobre toda a criação. Sem a permissão dele, nada acontece. Tudo está cumprindo, então, os seus planos. Deus é soberano, ele é rei e ele possui toda a autoridade e conhece todas as coisas como estamos descrevendo para você. Em Salmos
33, versículos 10 ao 11, você vai perceber que Jesus é descrito também nessa soberania. Deus, ele é soberano. Isso se aplica também na pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, a soberania de Jesus é vista no seu conhecimento. Ele é aquele que possui mais sabedoria e mais conhecimento do que o próprio Salomão. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 22. Também você vai perceber pelas escrituras que Jesus tinha um conhecimento exaustivo das escrituras. Ele conhecia a palavra. João capítulo 1, versículo 1. A soberania de Jesus também é demonstrada no conhecimento infalível do plano de Deus. Eclesiastes 8:5 vai confirmar isso, descrevendo então que Jesus também tem esse conhecimento. Jesus também, ele discerniu o tempo de Deus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 26, isso é estabelecido a soberania de Jesus. Também Jesus, ele conhece tudo o que acontece no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus, a partir da sua revelação. Isso está em João 17:1. Também você vai perceber que Jesus tinha um entendimento soberano do plano de Deus a respeito da sua morte, como também o planejamento da sua ressurreição e o entendimento também de compreender sobre essa obediência a partir da visão soberana de Deus em ser obediente ao plano da morte e morte por cruz, com o objetivo então de nos resgatar do pecado. Então, pelas escrituras você vai perceber essa obediência de Jesus e ao mesmo tempo essa soberania que é revelada na palavra. Avançando, vamos agora para o segundo ponto, no terceiro subtópico, que trata que Jesus também é digno de adoração. Então você vai perceber que Jesus, ele é digno de adoração. Pelo fato dele ser digno de adoração, nós cremos que ele é Deus também. No terceiro subtópico, nosso olhar agora passa por essa proposta do comentarista da lição, que descreve que Jesus, ele também é Deus pelo fato de aceitar a adoração. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Jesus, ele não se declarou em suas palavras ser Deus, mas a Bíblia aponta para a sua divindade, como estou descrevendo para você. Também você vai perceber o Evangelho de João falando dessa divindade, os profetas apontando para ele, mas ele se declarou ser o eu sou, como eu expliquei para você nos subtópicos passados. Mas dentro da Bíblia nós vamos perceber que ele deixou então receber adoração das pessoas que encontravam-se com ele. Você vai perceber que ele deixou que as pessoas pudessem então lhe adorar. Isso está em Mateus 28, versículo 9. Você vai perceber isso de forma muito clara. Você vai encontrar também que ele perdoava pecados. Isso está lá em Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 7, confirmando então nessa passagem algo que somente Deus fazia e ele estava realizando. Ele afirmou ser o eu sou, como descrevi para você. Só no Evangelho de João você encontra 7 vezes essa afirmação. Essa afirmação era estabelecida só para Deus e ele toma posse disso para si, porque ele tem essa autoridade. Também você vai encontrar dentro das Escrituras que Jesus faz questão de confirmar que ele e o Pai são um. Então, essa é uma expressão lá sendo citada em João capítulo 10, versículos 30 ao 33, confirmando essa visão também. Ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6, confirmando aí essa visão da divindade. E ele também afirmou ser a única salvação. João capítulo 5, versículo 24, João 14, 23. Então, nós vamos ter afirmações dentro da Bíblia que ele é a única salvação, o único mediador que nos dá acesso a Deus e ele é aquele também que recebe a adoração. Por isso você pode adorar a Jesus, glorificar a Jesus na sua vida também. Avançando, vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje. Nossa aula já está quase acabando. Espero estar ajudando você. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre essa compreensão teológica agora, que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo.
Neste terceiro ponto da lição, nosso entendimento passa sobre essa visão do esvaziamento da pessoa de Jesus. Como isso aconteceu? Ele esvaziou da sua divindade ou foi da sua glória? Nós vamos explicar isso para você. De forma muito clara, nós acreditamos que ele se esvaziou da sua glória. Leia uma passagem bíblica que está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. E vamos entender isso detalhando com você essa expressão que estamos trabalhando em sala de aula. O primeiro subtópico, então, do terceiro ponto, destaca que Jesus esvaziou da sua glória. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, analisando a passagem aos Filipenses escrita pelo apóstolo Paulo, pastor Paulo, lá em Filipenses 2, 5 e 6, nós encontramos essa expressão em que Cristo se esvaziou de si mesmo. O que isso quer dizer, essa palavra esvaziar? O termo aqui utilizado é kenosis, que traz essa ideia de esvaziar, ou seja, se colocar em um estado de humilhação. Mas nós também precisamos deixar isso claro, que esse esvaziamento não é esvaziamento da sua divindade. É aquilo que nós estamos explicando para você. Mas nesse sentido de se colocar de forma à disposição da vontade de Deus, o esvaziamento traz a compreensão agora que Jesus se humilhou e se fez homem. Se humilhou, abrindo mão da sua glória. Nesse sentido, agora, nós vamos entender, de fato, essa compreensão teológica da seguinte maneira, que essa expressão é utilizada em Jesus, na pessoa de Cristo, que ele assumiu a forma de servo agora. Sendo Deus, assumiu a forma de ser humano. Ele também, de acordo com a própria Bíblia, nesse hino cantado e expressado pelo apóstolo Paulo, em Filipenses 2, 6 ao 11, a palavra kenosis traz essa ideia dele se esvaziar de si mesmo. Mas o sentido bíblico aqui não é esvaziamento da sua divindade, mas é esvaziamento da sua glória. A Bíblia deixa claro, então, nessa perspectiva bíblica, que Jesus não deixou de ser Deus, mas Jesus abriu mão dessa visão da sua glória, do seu poder, de estar junto com o Pai, na sua autoridade de Filho glorificado, tá? Ele continua divino, continua Senhor, mas é 100% Deus e 100% homem aqui. Então nós podemos entender de forma muito clara que essa humilhação é no sentido de Jesus se tornar humano, matéria, como eu e você, para estabelecer o plano e o propósito do Pai, abrindo mão do trono de glória para uma cruz de madeira onde ele foi crucificado. O segundo subtópico do terceiro ponto trata agora sobre outro argumento. O que realmente Filipenses 2, 7 e 8 quer dizer. O próprio pastor Eduardo Leandro Alves confirma isso que estamos escrevendo para você, que Jesus ele assume a natureza humana, ele sendo espiritual se torna em forma humana, material, visível então. Nesse sentido bíblico, nós entendemos essa ideia da humilhação, ele glorificado, poderoso, Senhor, com tudo à sua disposição por causa da sua glória, abre mão da sua glória por vontade pessoal, por plano de Deus, e agora se torna humano, sendo Deus, com o objetivo de estabelecer o plano da salvação. Nesse sentido, nós entendemos que a kenosis descreve essa autorrenúncia. Olha só, Jesus ele dá esse exemplo de autorrenúncia a partir da kenosis que está escrita em Filipenses 2,7. A palavra kenosis traz essa ideia de humilhação, de esvaziar. No sentido bíblico, nós vamos entender que Jesus deixou a sua glória celestial, a sua glória nesse sentido de estar ao lado do trono de Deus, sentado nesse trono glorioso, de forma poderosa. E nesse sentido bíblico, nós entendemos que ele se esvazia, se torna humano,
para nos resgatar da escravidão do pecado. Entendemos a partir dessa visão que o que nós agora traz essa ideia de um Cristo que se coloca à disposição, para servir. Nós também precisamos aprender com Jesus a nos colocarmos à disposição para servir, diferente do inimigo das nossas almas. Ele queria, por usurpação, ser igual a Deus. Cristo não. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Ou seja, se esvaziou, se colocando à disposição do plano de Deus. Para fechar a aula, o último subtópico trata sobre o alicerce da nossa fé cristã. A lição destaca, então, que Jesus ele é o alicerce, é o fundamento da nossa teologia, da nossa fé cristã, da nossa crença, da nossa declaração de fé. A própria declaração de fé faz questão de confirmar que Jesus ele é o Cristo, ele é a revelação de Deus ao mundo. Jesus ele veio para estabelecer o plano de Deus através dessa salvação, e nesse ministério terreno Jesus tinha uma trilogia: ensinar, pregar e curar. Essa mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, aponta então para essa divindade de Jesus. Essa mensagem da salvação descreve que Jesus tem um plano para resgatar você. Pelas Escrituras nós entendemos sobre os milagres de Cristo, esse Jesus que realiza milagres por sua glória, por sua divindade nesse sentido, mas também realiza milagres pelo poder do Espírito Santo, de acordo com Lucas, quando ele está nesse ministério de forma gloriosa também. Ele é aquele que possui autoridade sobre o inimigo das nossas almas, possui autoridade sobre a sua vida, e ele é aquele que nos dá o fundamento da fé e a certeza da salvação. E eu espero muito que a aula de hoje possa ter contribuído com você. Para concluir, o pastor Leandro Alves confirma na conclusão, descrevendo que somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus, a humanidade pôde então ter sido resgatada mediante a fé. Isso aconteceu comigo e com você, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, me ajuda também. Se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify. Fique à vontade para participar conosco. Você pode me acompanhar também pelo TikTok. Pastor Janderson Nascimento, nós estamos disponíveis lá também para a tua edificação. E me acompanhe pelo nosso Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Você vai encontrar aí as nossas postagens, você vai encontrar também essa perspectiva do nosso ministério pastoral. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você, e toda terça é o encontro marcado da classe dos jovens. No Spotify a partir das 6 da manhã, no próprio YouTube a partir das 18 horas e também na Rádio Brasil FM às 17 horas para a glória de Deus. Se desejar o meu material, está disponível aqui na descrição do vídeo, o esboço da aula, o slide você pode ter acesso através de uma assinatura. Está na descrição do vídeo, em comentário abaixo, analise aí as nossas propostas, que Deus abençoe você. E é claro também que agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para Deus te dar sabedoria nessa ministração, para a glória e honra de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre esse trabalho, para que Deus te use na palavra, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Te louvamos, Senhor, pela vida dos teus servos e servas que vão ministrar essa lição, para falar a respeito da nossa fé, da nossa crença na divindade de Jesus. Pai, capacita-os, usa-os na tua mão, abençoando em suas cidades, nas suas localidades, na Escola Bíblica Dominical, como instrumento. Assim, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, gente boa, quero apresentar para vocês alguns textos. Primeiro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você encontra esse material no site da editora CPAD. Vale a pena você entrar, fazer o seu pedido. É muito bom para a tua edificação, e também você vai seguir aquilo que a Assembleia de Deus ensina, professa, entende
A Teologia Sistemática Pentecostal, eu utilizei os artigos do pastor Severino Pedro da Silva, desse material aqui, vai te ajudar muito. É da editora CPAD também, você encontra esse material, esse recurso no site. Para aprofundamento também, quero indicar para você esse texto da editora Shed, Jesus segundo as Escrituras, do Darren Brook, material muito legal, que traz uma perspectiva sobre essa visão do ministério de Jesus, a divindade de Jesus conforme os evangelhos. Também como dica, quero apresentar esse material, já li esses textos, o Jesus e os Evangelhos, uma introdução sobre o estudo dos 4 evangelhos do Crayon Blomberg, da editora Vida Nova, um material muito legal, que traz uma perspectiva muito interessante sobre a vida, ministério, obra de Jesus, e eu espero muito que você possa crescer, avançando aí, estudando a palavra de Deus com a gente. Eu te aguardo por aqui na próxima terça-feira, às 18 horas, no YouTube, tá? Onde nós vamos estudar sobre a lição de número 7, que vai tratar sobre a fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Nós vamos entender a respeito da profecia bíblica, do ministério profético, do dom de profecia, na próxima aula. Um beijo no teu coração e até a próxima terça, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.